Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre tipos de dados. Basicamente se refere aos tipos de dados que as variáveis ou as constantes podem receber como valor. Então, só para exemplificar, em algumas linguagens de programação é preciso você especificar qual é o tipo de valor que será atribuído a uma variável já no momento da declaração. No JavaScript não precisa. A gente simplesmente declara uma variável, por exemplo, let x recebe 10, significa que o tipo dessa variável, por receber um número 10, ela é do tipo number. Quem define o tipo da variável no Java é o valor que é atribuído a ela. Então, nesse caso, esse tipo de variável é chamado de number. A gente consegue visualizar o tipo de uma variável usando um comando chamado typeof. Se a gente colocar aqui console log e escrever aqui typeof e o nome de uma variável, Ctrl S, ele vai mostrar então que o tipo dessa variável é number, que significa que é um número. Em algumas linguagens de programação existe diferenças entre os tipos de número. Você pode definir então uma variável ser do tipo inteiro ou ser do tipo float, significa que ela aceita valores com decimais. No JavaScript isso não acontece. Não importa se o número é inteiro ou se ele possui decimal, todos os números serão chamados simplesmente de number. Ok? Então, se a gente tivesse escrito aqui, depois de x igual a 10, tivesse colocado x recebe 14.8. A gente tem uma casa decimal ali depois do 14, se eu salvar, ele continua tratando isso como number. Se eu não colocar nenhum valor para uma variável, como nós já fizemos anteriormente, quando a gente declarou uma variável pela primeira vez, e salvar, vocês vão ver que o tipo da variável está escrito undefined, que é a mesma coisa que não definido. Ou seja, como não foi atribuído nenhum valor para essa variável, ela não tem um tipo específico. Ela não é number e também não é uma string, por exemplo, não é um objeto, não é um booleano, que são tipos que a gente vai ver somente quando existe uma atribuição de um valor. Se eu tivesse atribuído, por exemplo, colar e salvar, observe então que esta variável agora é do tipo string, porque eu atribuí ali uma cadeia de caracteres dentro de aspas simples. Se a mesma variável logo abaixo eu substituir ela, o valor dela, por um número e salvar, ela passa a ser number. Porque aqui eu atribuí uma string, mas logo na sequência eu atribuí um número. Então o tipo dessa variável, neste momento, nesta linha 7 aqui do nosso código, ela é um number, um número. Então observe que a gente diz que nessa situação o JavaScript trata então as variáveis como tipos dinâmicos. O tipo dela pode mudar ao longo do código de acordo com o valor que ela recebe. Nesse momento ela é uma string, nesse momento ela é um number. Se eu tivesse colocado um outro valor, ela ia mudar. Se um outro valor diferente de string ou number, ela assumir esse novo tipo, de acordo com o valor que fosse atribuído. Um outro tipo de dados que nós poderíamos colocar aqui é um tipo chamado booleano, em inglês de boolean, que basicamente assume os valores verdadeiro ou falso. Verdadeiro em inglês chamado de true e false em inglês chamado de false. Então, por exemplo, se eu coloco assim, imagina que alguém visualizou um conteúdo, uma foto, um vídeo, eu crio uma variável chamada visualizado e atribuo o valor true. Se eu verificar o tipo desta variável, ele vai mostrar então que é um booleano, porque assume os valores verdadeiro ou falso.
Se aqui embaixo eu mudasse o conteúdo de visualizado para qualquer outro valor, como por exemplo, ok, entre aspas simples, salvar, observe que agora ela é uma string. Então ela era um booleano porque tinha este valor, na hora que eu atribuí uma string, o tipo dela passou a string. Então eu só estou reforçando essa ideia de que os tipos de dados, os tipos das variáveis, eles são dinâmicos, eles dependem do valor que é atribuído para cada variável ou constante. Tudo que eu fiz com uma palavra reservada let, se eu tivesse usado const, é a mesma ideia, ok? Não importa então se eu estou usando let, se eu estou usando const, eles continuariam dando o mesmo valor. Aqui, pessoal, vocês observem que deu um erro, foi tentado atribuir um valor para uma variável constante. Lembra que eu comentei com vocês que quando a gente declara uma constante, ela não pode ter mudança do valor. Só que aqui, quando eu atribuí true para visualizado, e depois eu tentei atribuir um novo valor para esta variável, isso aqui deu erro. Okay? Aqui é a mesma coisa. Eu já tinha atribuído um valor para A, tentei atribuir um valor novo para uma constante. Isso não é possível. Se eu não tivesse atribuído um valor novo, aí não teria problema. Okay? Essa constante chamada visualizado é do tipo booleano. E se eu tivesse impresso ou exibido o tipo da variável x no console, ela é do tipo string. Então, essa aqui, o x é uma string e o visualizado é um booleano. Como eu comentei com vocês, pessoal, quando eu declaro uma variável e eu não atribuo o valor, o tipo dela é considerado como não definido ou undefined, é possível, embora não seja muito utilizado, que eu crie uma variável e atribui um tipo undefined para ela diretamente, ou eu pego uma variável que já tinha um valor e atribuo o tipo undefined. Então, por exemplo, visualizado estava como true. Se eu colocar visualizado recebe undefined e salvo, deu o mesmo erro de anteriormente, porque eu tinha esquecido de alterar o const para let. Agora sim. Observe então que visualizado ele tinha recebido inicialmente um valor verdadeiro, então isso aqui era um booleano, mas quando eu atribuí undefined, o tipo dela passou a ser undefined. Essa string aqui se refere a esse tipo de x. Isso aqui não é muito comum, mas é só exemplificando que é possível atribuir o tipo undefined. Esses tipos principais que eu comentei com vocês, pessoal, que é o number, string, undefined e o boolean ou booleano, eles são chamados também de tipos primitivos da linguagem JavaScript. Existem outros tipos de dados chamados tipos por referência, que são as funções, os vetores ou arrays e os objetos. Mas a gente vai ver sobre esses outros tipos em outros vídeos. Com relação ao tipo de dados string, nós também iremos ver com um pouco mais de detalhes em um vídeo separado que tem bastante aspectos interessantes de serem apresentados sobre esse tipo de dados. Outro ponto importante de se destacar, pessoal, é que se nós misturarmos ou fizermos algum tipo de operação com tipos de dados diferentes, o JavaScript pode tratar de acordo com a expressão que nós criarmos, o tipo resultante pode ser diferente dependendo da expressão que nós escrevermos. Então, por exemplo, digamos que a gente crie uma variável chamada x e ela recebe a palavra casa. E eu vou criar uma outra variável chamada resultado. Se eu faço x mais 3, e eu exibo este resultado no console, vocês vão ver que ele juntou essa string casa com o número 3 e virou como se fosse parte da palavra casa. Tanto é que se nós digitarmos aqui o type of para descobrir o tipo da variável resultado, vocês vão ver que essa variável agora é uma string.
Okay? Então significa o seguinte, mesmo que isso aqui seja um número, o fato disso aqui ser uma string, ele considerou este número também como uma string e juntou tudo em uma palavra só. Então, na verdade, ele fez uma concatenação, juntou duas strings porque ele considerou esse número como uma string. Digamos que a gente tivesse declarado isso como um número e aqui eu estivesse somando um número com número, obviamente aqui, isso aqui ia continuar sendo um número e o resultado seria 6. Porém, se tivesse simplesmente invertido, colocado aqui a palavra casa, a gente ia ter o mesmo resultado anterior. Se eu ia mudar que o 3 ia ficar na frente da palavra, mas isso daqui seria do tipo string. Se nós combinarmos um número com um booleano, então digamos que a gente criou uma variável igual eu tinha feito anteriormente, visualizado igual a true, é verdadeiro. E eu somar x mais visualizado, vocês vão ver que o resultado continua sendo um número. Apesar de que nós estamos somando um número com um booleano. Porque o termo true, ele em computação é reconhecido como um valor 1. E o termo false é reconhecido como o valor 0. Então aqui basicamente foi feito 3 mais 1. Tanto é que se nós exibirmos o resultado, vocês vão ver que o resultado deu 4. Se nós tivéssemos colocado aqui false, a gente vai ver que o resultado continuaria sendo 3, porque ele ia somar 3 mais 0. E o tipo dessa variável é um número. Se nós tivéssemos misturado um número com uma string, o resultado continua sendo uma string. Se nós tivéssemos somado um boolean com uma string, o resultado continuaria sendo uma string. E ele simplesmente estaria juntando a palavra casa, string casa, e considerando esse boolean também como uma string, juntando tudo, concatenando essas duas strings em uma única string, ou uma única palavra, nesse caso, uma única cadeia de caracteres. Então, observe que o tipo dessa variável que recebe uma expressão que é a soma de outras variáveis vai depender, então, dessa combinação que eu estou fazendo aí entre string e number, number e boolean, boolean e string, e assim por diante. Se eu tentar juntar um número com undefined, não vai dar certo, porque ele não consegue somar um número com algo que não foi definido. Essas outras combinações que nós fizemos, nós conseguimos confirmar que funcionaram perfeitamente. Como eu disse anteriormente, o tipo string será explorado com mais detalhes em um outro vídeo, e os demais tipos de dados, como function, array e object, que são funções, vetores e objetos, também serão explorados com mais detalhes em outros vídeos.